Então, para ilustrar melhor o vídeo que gravamos sobre superfícies e curvas de nível, vamos dar alguns exemplos aqui para ilustrar isso, para mostrar melhor este assunto que será utilizado adiante. Muito bem, então primeiro vamos falar aqui de um cubo sólido de metal. Ou seja, esta figura é um cubo sólido de metal. É uma situação hipotética, certo? Só para ilustrar o que estamos falando. Este cubo foi posto num alto forno, então foi para um alto forno e foi aquecido. Então, observe que as dimensões deste cubo são 20 centímetros de cada aresta e ele foi aquecido. E aí nós temos agora um modelo, depois de retirado, nós temos um modelo matemático que vai representar a distribuição de temperatura no cubo. Distribuição de temperatura neste cubo. Então, o modelo matemático, na verdade, é uma função de 3 variáveis que dá a temperatura T igual a F de x, de y e de z, que é igual a 200 mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, esta é a distribuição de temperatura. Então, observe que em cada ponto, se eu colocar aqui a minha origem, z para cima, x para a direita e y lá para trás, então, em cada ponto do cubo, x vai poder, evidentemente, variar de 0 a 20, y de 0 a 20, z de 0 a 20, ou em metros, de 0 a 0,2 metros, de 0 a 0,2 metros e de 0 a 0,2 metros z. Então, qualquer ponto x, desde que x varie de 0 a 0,2, y de 0 a 0,2 e z de 0 a 0,2, eu vou poder calcular a temperatura. Muito bem. Então, aí temos o domínio de definição desta função é x pertencente a 0, 0,2, y pertencente a 0, 0,2 e z pertencente ao intervalo 0, 0,2. Muito bem, então nesse espaço eu posso calcular. Então agora vejamos as isotérmicas, ou seja, toda vez que eu fizer f de x, y, z igual a constante. Então, vejamos aqui a isotérmica de 204 graus. Então, vejamos a isotérmica de 204 graus Celsius. Aqui alterando só para que o problema fique coerente, vamos imaginar então que x, y e z sejam dados de fato em centímetros. Então aqui seria 20, aqui 20 e aqui 20. Então eu teria 200 mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a
204. Então, daqui eu tiro que x2 mais y2 mais z2 é igual a 4, passando 200 por outro lado. E isto aqui não é nada senão a equação implícita de uma casca esférica de raio igual a 2 centímetros, certo? Então, observe que a minha isotérmica, que não é nada senão uma superfície de nível, certo? Então, esta superfície de nível, ela não tem espessura, ela é uma casca, certo? Então, eu saí do domínio tridimensional, que era o cubo inteiro, ou seja, eu podia passear ali dentro do cubo, certo? E eu passei a uma esfera, uma casca esférica de raio 2 centímetros, certo? Então, agora, a minha superfície de nível é uma casca esférica de centro aqui na origem, certo? Então, é algo ou seja, é uma esfera que tem centro aqui na origem, certo? Uma casca esférica de raio 2 centímetros, certo? Então, em toda a superfície dessa casca esférica, a temperatura é igual a 204 graus. Então, digamos agora a isotérmica de 216 graus. Quando eu passar o 200 para o outro lado, vai sobrar a equação de uma casca esférica de raio 4. Então, eu terei aqui uma outra esfera aqui, agora de raio igual a 4. Né? Aqui, e assim sucessivamente, eu vou tendo cascas esféricas concêntricas, então as minhas isotérmicas, são cascas esféricas com centro na origem, certo? Então, eu passei do domínio tridimensional inteiro agora para uma superfície, ou seja, agora z é função de x e y, certo? Onde antes t era função de x, y, z, agora z é função de x e y. Muito bem, então eu reduzi o domínio. Eu passei de um domínio tridimensional agora para um domínio bidimensional. E esse domínio bidimensional é a minha superfície de nível. Eu tenho várias superfícies de nível, onde cada superfície de nível é uma esfera de centro na origem. Observe, claro, a superfície de nível é um pedaço daquele domínio maior tridimensional, certo? Vejamos agora o que acontece. Vamos ver agora um exemplo de curva de nível. Então, para ilustrar agora exemplo de curvas de nível, vamos pegar aqui então essa esfera. Vamos imaginar uma esfera de raio R. Então, equação da esfera. Então, primeiro a equação implícita, depois a explícita. Então, x2 mais y2 mais z2 menos 16 igual a zero. Então, essa esfera tem raio 4. Então, essa é a equação implícita da esfera. Equação explícita só vai representar a banda superior, a explícita, certo? Então, z
igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Muito bem. Então, observe que todas as vezes que eu fizer z igual a uma constante, por exemplo, se eu fizer z igual a 2, então eu vou ter, na forma explícita, raiz quadrada de 16 menos x2 menos y2 igual a 2, certo? E na forma implícita eu vou ter x2 mais y2 mais 4 menos 16 igual a 0. Isso faz x2 mais y2 menos 12 igual a 0. Ou seja, isso aqui é a equação de uma circunferência de raio raiz quadrada de 12. Então, observe que aqui ficou mais claro que eu vou cortar essa esfera por um plano z igual a 2. Então, eu vou chegar aqui em z igual a 2 e vou cortar a esfera por um plano, certo? E quando eu corto a esfera por este plano, vai me sobrar uma circunferência de raio igual a raiz de 12. Então, aqui eu tenho uma função de duas variáveis. Lembrando que na forma implícita, eu vou subtrair uma. Aqui tem 3, então isso aqui é uma função de duas variáveis. Ah, por quê, professor? Por um motivo muito simples. Entenda-se duas variáveis independentes e uma variável dependente, como aqui está. Uma variável dependente e duas independentes. Por que que na forma implícita eu vou ter que subtrair uma? Ora, porque se eu estou somando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, subtraindo 16 tem que dar 0, quando eu der valores aleatórios a x e a y, amigos, z não pode variar do jeito que ele quer, não. Eu tenho que determinar o valor de z que vai implicar nessa conta ser igual a 0. Então, por isso, z depende de x e de y. Então, ali em cima, lembrando que é uma função de duas variáveis. Então, quando eu passei a isto aqui, eu passei uma função, que lembrando que aqui é a forma implícita da circunferência, certo? Então, aqui eu tenho uma função de uma variável, certo? Enquanto a casca dessa esfera, então isso aqui é a equação, não é a equação de uma esfera sólida. Se fosse de uma esfera sólida, seria x2 mais y2 mais z2 menor ou igual a 16, certo? Então isso aqui é uma casca esférica, portanto é uma superfície. Se é uma casca esférica, é uma superfície, ok? Então, quando eu amarro z, eu corto esta superfície por um plano z constante, a minha curva vai estar chapada no plano, portanto, é agora uma função de uma variável, né? Então, as curvas de nível dessa esfera são circunferências. E as circunferências são funções de uma variável. Então, eu desço sempre. O domínio era tridimensional, então a superfície tem um domínio tridimensional.
as superfícies de nível de um domínio tridimensional, como vimos no início, são funções de duas variáveis, porque uma função de 3 variáveis tem um domínio tridimensional. Então, quando eu pego agora a superfície de nível, vai descer uma variável, vai virar uma função de 2 variáveis, que é uma superfície. Da mesma forma, quando eu pego uma superfície e determino as curvas de nível, que neste caso são várias circunferências, quando eu secciono esta esfera por plano z igual a constante, é como se fossem os paralelos da Terra, né? Então, aí está. São as curvas de nível, da minha esfera. Então, se a esfera é uma função de 2 variáveis, portanto, uma superfície, então as curvas de nível, que é o nível inferior à superfície, é uma curva plana, certo? Então, eu passo a ter uma única variável agora, tá certo? Então, aí está um vídeo gravado com exemplos de curvas de nível na primeira parte e de superfícies de nível na primeira parte e com curvas de nível nesta segunda parte. Eu espero que com isso o assunto fique um pouco mais claro para que nós possamos prosseguir com segurança. Até o nosso próximo vídeo.